Casa do Pai. Trabalhos espirituais todos os sábados a partir das 14h30. Boa tarde a todos vocês, sejam bem-vindos à Casa do Pai. Vamos dar sequência às nossas palestras. Agradecendo a presença de todos vocês na matéria e agradecendo a presença dos nossos irmãos que estão aqui do mundo espiritual para assistir a palestra, cada um com as suas indagações, suas tribulações. E nós, nesse momento, dizemos a todos eles que tenham calma, tenham paciência, que o tempo é diferente para cada um, o momento de cada um realizar aquilo que ele deseja é diferente, e todos eles que já deixaram o corpo, deixaram a matéria, está também num programa de atendimento, então fiquem tranquilos que todos serão atendidos, porque o Pai não esquece nenhum para trás. Mesmo aquele que está lá atrás, ele está sendo visto e o momento dele vai chegar. Então agradeço a presença de todos vocês que nos visitam hoje. Vamos falar hoje, vou falar até um pouco mais rápido, de um dos orixás, que eu não falei ainda, que é o orixá encarregado de nos auxiliar na transformação nossa. E ele também é o encarregado de fazer a transformação de todo o que nós precisamos para a matéria, do alimento que nós alimentamos, que é o Mulu ou Obaloaê, que é o nosso orixá da transformação. E ele é que nos ajuda nessa transformação ao longo do caminho, de transformar em pessoas rústicas, às vezes rudes, às vezes um pouco violentas, às vezes um pouco críticas, em uma pessoa mais tranquila, de paz, de concórdia, de harmonia. E ele é esse orixá que é encarregado de interferir no mundo das energias para que nós consigamos fazer isso. Então, Obaloaê significa aquele, o rei do mundo, ou Omulu, o filho do rei. Tá certo? Então, cada uma das palavras tem um significado. Ou filho do rei, que é o Mulu, ou Obaloaê, nas línguas africanas, que cada reino daquela época cultuava o Obaloaê de uma forma diferente. E ele tem uma ligação estreita com Nanã-Boroku, que é o nosso orixá, que vamos falar depois, que é o orixá, assim, da antiguidade, do mais antigo, é o orixá mais antigo de todos, e é aquele que faz com que nós tenhamos nossas raízes lá atrás, Por isso que como ele trabalha a transformação vem de um passado que passa por um presente para chegar no futuro, Então ele ajuda nessa transição. E ele é chamado também o orixá das doenças, o orixá da varíola, porque ele, dentro da Igreja Católica, ele tem o sincretismo, com São Lázaro, que dizia que das varíolas que ele tinha, das doenças e tal. Então ele tem esse sincretismo. Mas isso é coisa da religião, Porque na verdade ele é o orixá da transformação e ele está situado exatamente nesses dois órgãos da digestão, estômago e intestino. Porque a transformação que nós precisamos de todo o alimento que nós ingerimos para tirar a essência que alimenta o nosso corpo, corresponde à transformação que nós precisamos fazer para chegar na essência do Espírito, que é a bondade, a paz, a compreensão, a sabedoria, a compaixão, é tudo. E que nós não estamos vivendo isso hoje, poucas pessoas vivem esse lado, Então, enquanto uma essência da transformação do Espírito nos leva às virtudes, a essência da transformação pelos alimentos nos leva ao quê? As proteínas, vitaminas, os sais, minerais, que nosso corpo é estruturado. Então ele faz isso aqui e faz isso no espírito também. Cada coisa está ligada uma com a outra. As pessoas pensam assim, o mundo da matéria é uma coisa, do espírito é outra. Não, tudo está ligado. Em sequência, vou ver se dá tempo da gente falar ainda, eu quero falar para vocês dos compostos que compõem a vida, para vocês terem uma ideia da sequência das coisas, por causa da transformação que eu vou falar hoje, estou falando de Omulu. Então, o orixá, a comida dele
é aquilo que abre aquela energia com ele, para que ele esteja mais profundamente ligado ao que ele tem que fazer em nosso corpo. Então, por exemplo, o que é o alimento que estabiliza e harmoniza o estômago e o intestino? Principalmente a abóbora madura vermelha. E os amidos, que são tudo que é do milho, é o milho mais todos os produtos do milho, que também são a comida dele. O angu, por exemplo, é um elemento excelente para você equilibrar o estômago. E é uma comida de Omulu. A pipoca, que vem do milho, é outra comida que é muito importante para o Omulu e que também serve para o processo de limpeza, né, de energias também pesadas, que é a pipoca, que vem do milho. Então, são as coisas ligadas ao milho e a abóbora e os tubérculos, que são o inhame, cará e a batata. Tá certo? Então esses alimentos formam a base do alimento de Omulu, ou Obaluayê. Então, o mais importante de tudo é você observar que Omulu, ele assim, todos os orixás, eles trabalham, é como se fosse uma ligação nossa na matéria, para trabalhar a matéria e trabalhar o lado espiritual, né? Energético e espiritual. Então, assim, orixá não é só matéria, nem é só ligado ao mundo espiritual. Ele faz os dois, é o único, são as únicas divindades que têm autorização e têm a facilidade de fazer a ligação direto do mundo espiritual na matéria. Por isso que eles têm essa interferência muito grande. Você está com um problema aqui, você dá uma comida ao seu orixá, a coisa abre assim de repente e as coisas tudo vão dando certo, né? Porque eles têm essa facilidade de interferência direto na matéria. Quem é? Os orixás, né? Os orixás. Então, você sabendo como cultuar o seu orixá, e aí como todos nós, cada momento você está de uma forma, e os orixás representam esta forma, então cada um deles vão estar na sua cabeça, ou por uma vida, ou por um tempo. Quando você faz uma mudança muito grande, você pode derrubar seu orixá e sobe outro orixá. Aonde vai nos levar tudo isso? A um dia você ser o próprio orixá. Você tem o domínio de matéria, do mundo energético, do mundo espiritual. Então você já é o seu orixá. Você não tem mais quem domina, você domina. Você é o rei e você é que diz, você que decide sua vida, inclusive aqui, antes e depois. Então vai chegar um ponto que você está no nível deles, então você não precisa mais de alguém comandar a sua cabeça. Você está entendendo como é que a coisa funciona? É porque no estágio que a humanidade está aqui, ela precisa de luz, de caminho para as pessoas caminharem, né? Porque está todo mundo perdido. O que eu vou fazer? O que eu vim fazer aqui? Quem sou eu? Vim de onde? Para onde eu vou? O que acontece depois da morte? Eu não sei. Então preciso de guia, né? Preciso de orientação. Mas chegará um ponto que você saberá tudo isso, então não precisa. Você é o seu guia. Você é o seu orixá. Você é o 13º signo, que você tem todos os signos em você, então você é o signo permanente. Chega um ponto em que você será tudo. Esse é o nosso estágio, né, que nós temos que caminhar para isso. Tudo bem? Bem. Então, para que a vida aqui, né, se dê, para que a vida continue, o nosso corpo, tudo que está aqui, é preciso de uma coisa básica, né, necessária, que chama o alimento da matéria, né? A matéria tem que ter o seu alimento, cada tipo de matéria tem seu alimento, cada animal tem o seu tipo de alimento, né? Então, isso significa o quê? Um tipo de energia, um tipo de frequência e um tipo de vibração. De acordo com cada um de vocês aqui, que vocês gostam de comer, é fácil dizer quem é você.
pela sua vibração que você tem, pelo que você quer de vibração, então você chama aquele tipo de alimento. Por isso que todos nós somos divididos basicamente em dois grupos, quem é do sal, quem é do doce. Certo? Quem é da manhã, quem é da tarde. Tem gente que de manhã não chama pra fazer nada não, que ele quer dormir. Aí à tarde ele é aquele fogo, né? Ele fica até meia-noite trabalhando. Outros, de manhã, pula na cama no chão 5 horas, 6 horas e chega às 6 horas da tarde e quer dormir. Porque ele é da manhã, não é da tarde. Então cada um de nós tem essa coisa, né? Essa dicotomia, um de lá, outro de cá. Tem uns que não gostam de dormir, né? Outros gostam de dormir 10 horas, 12, se deixar, dorme o dia inteiro, né? Outros não, dorme um pouquinho, pula no chão, não, quero movimento, eu não quero dormir mais, porque mais já está ruim. Esta extrema diferença que nós somos uns dos outros é que faz com que cada um seja um livro de aprendizado para o outro. Ao olhar para o outro, você vai aprendendo, né, mais coisas que não é você, é o outro. E o outro olha para você e vai aprendendo coisas que é você. Por isso que nós somos cada um espelho para os outros. Por isso a necessidade de que cada um se consertar, porque senão você vai mostrar um espelho quebrado para os outros e eles vão ficar vendo um espelho todo cheio de uma imagem horrível, né, borrada, quebrado. Por quê? Porque você não se consertou ainda. Você está um espelho, não está bom um espelho para os outros olhar. Mas os outros vão olhar para esse espelho. Eles vão olhar. Você está na frente deles, vão olhar. E vão olhar coisas que eles querem saber como é que funciona isso, por que isso. Então, cada um de nós é uma grande interrogação para os outros que olham para você. Vocês veem a responsabilidade, então, de cada um estar aqui nesse mundo, né? Cada um é uma escola para o outro. Olha bem, você pode ensinar as piores coisas para os outros ou as melhores. Você escolhe o que você quer mostrar para os outros. Daí o cuidado, né, a importância de você desenvolver cada vez mais o seu lado humano, porque o lado humano ele é maravilhoso, né? Ele sempre é maravilhoso, ele é perfeito, foi criado perfeito. Cada vez mais você buscar o lado do ser humano que está aqui dentro, para que as pessoas vejam. A atitude dos outros, elas influenciam a gente mesmo. Claro que influenciam. O mundo todo é assim, uns influenciando os outros. Não tem esse negócio dessa coisa agora de ganhar dinheiro, os influencers, né? Então a pessoa cria um canal de influenciar os outros. E às vezes não tem nada de importante, de bom no que ele passa, né? É só as coisas da vida dele que às vezes... Dependendo de uma situação, você, por exemplo, você agiria de uma certa forma violenta, né? Mas às vezes você tem um exemplo, você vê uma pessoa que agiu daquela forma, né? Às vezes você pensa e não age mais violentamente como você agiu. A peneira, tudo que existe nesse mundo, gente, é um simbolismo. Todo mundo conhece uma peneira, né? De peneirar. A peneira tem esse símbolo de você peneirar aquilo que é bom para você ou não. Você passa na peneira, não, eu não quero isso. Então, né, a pessoa faz isso, gosta disso, mas eu quero outra coisa. Por isso você tem o seu livre-arbítrio de escolher, querer ou não o que estão te mostrando e estão te chamando para fazer. Está entendendo? Tem muita gente chamando para violência, né, para homofobia, para fazer mil coisas aí. Tem grupos organizados e faz isso e gosta e estão te convidando, estão botando. Agora então tem esse negócio aí que põe lá numa tela, você abre, está lá. Escreve aí, segue nós aqui, nós gostamos disso, né? Gostamos de violência mesmo, de bagunça. Mas você tem a capacidade de escolher o que você quer. Você quer isso para você? Pergunte sempre. Não vai assim, vou participar disso. Pergunta se você quer isso, se isso é bom para você, se vai fazer parte do seu caminho, do seu crescimento. Pergunte a você. Porque nesse mundo, se alguém não começar a pisar no freio, todo mundo vai cair no buraco, porque... né, o mundo está assim, te convidando para coisas que só vai levar você para trás. Em vez de levar você aqui para cima, para as altas frequências e vibrações, vai manter você grudado aqui na matéria, nesse mundo da guerra aqui, né? Nesse mundo dos 80% aqui, todo mundo só quer viver coisas da matéria aqui, está aqui embaixo. No mundo espiritual você chega, você vai encontrar esta faixa aqui de gente reclamando, de gente gemendo, de gente querendo, cadê? Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Cadê minha mulher? Não, você perdeu o seu corpo, você morreu.
Que morreu que nada. Eu quero minhas coisas, quero meu dinheiro de volta. Essa faixa aqui escura, gente. Isso aqui é o que você vê no mundo espiritual. Eu digo para vocês aqui de 100 pessoas, por exemplo, que ultimamente faleceram nessa cidade, por exemplo, eu garanto para vocês que no mínimo 80 delas estão aqui. E muitas delas eu vejo que morreram recentemente de Covid, eu vejo que estão aqui. Muitas estão aqui dentro, na sua própria casa, tomando café, olhando para o tempo. Estão perdidas, não sabem o que está acontecendo, não sabem nada. Pessoas que eu comprava coisas delas aqui, né? Tinha uma senhora que eu comprava a pamonha dela ali, ela faleceu de Covid. Eu saí do corpo, fui lá na casa dela, ela estava lá. Poucos dias depois que ela faleceu, estava lá. Sozinha, aquela tristezão, fazendo cafezinho, tomando. Sabia o que tinha acontecido? Totalmente alienada. É o grupo que está aqui, né? Está aqui, tá perdido. Quando eu disse para vocês que muitas pessoas perdem o corpo, vão para o mundo espiritual, elas se perdem mesmo. Saem andando e para achar essas pessoas é um custo. Elas não sabem para onde ir, elas não sabem o que está acontecendo, elas saem andando. Saem andando ligado à terra, né? Estão no mundo espiritual, mas está aqui em cima da terra, sai andando. Vai para uma cidade, vai para outra, e gente dos parentes atrás tentando achar. E some, passa anos perdida. Então, assim, o pessoal tem uma maneira de... o mundo espiritual é isso. Aí vem as religiões e falam assim, existe um lugar que se chama-se paraíso, existe outro que chama-se inferno. Está dividido lá entre dois lugares. Isso é uma lenda, gente, isso é uma ilusão, não sabe? O que você pensa aqui, que você quer aqui, chega lá, você quer isso também. E você vai procurar para você. A pessoa que você gosta aqui, se você perder o corpo, você vai ficar de lá procurando essas pessoas, querendo encontrar essas pessoas. Tem gente que gosta da sua casa, da sua fazenda, morre, não sai nem que chama a polícia de lá. Ele prega lá e não sai, fica anos lá na fazenda dele, porque ele gosta daquilo, e ali está toda a sua energia naquele negócio, ninguém consegue tirar ele dali, nem os socorristas que vão, não conseguem nem chegar perto dele. É igual um animal feroz, precisa dar tempo, precisa dele começar a clamar por ajuda, ele amansar um pouco, para você chegar nele e falar assim, olha, vem cá, o que aconteceu foi isso, olha. E a vida não é isso, a vida não é esse momento de ter uma fazenda, ter uma terra, ter um carro, não. Isso aqui é um momentozinho só. A vida segue sempre. Há uma longa estrada a caminhar, vem comigo, vou te mostrar. E começa a mostrar para ele, tá vendo? Você tinha um amigo, não tem? Esse amigo seu já está lá na frente, ele saiu desse negócio de pregar aqui. Então desprega daí de sua fazenda, vamos comigo, sabe? Aí chega lá, esse cara que aceita isso, ele vai para um tratamento de clarear as ideias, é feito com energia, com várias cores. Eu sei que eu acompanhei minha irmã, quando ela fazia tratamentos, né? Eu ia com ela, ficava assistindo o tratamento. Então eles aplicam todos esses tipos de energia em várias frequências, para a pessoa ir acordando, o espírito mesmo, sabe? Ir acordando, lembrando das coisas que aconteceu, vai acordando, até que ele vê a situação e vê ele. Puxa, eu estou aqui, então aconteceu isso comigo, então a minha situação é essa. Não, eu quero sair disso, eu quero ser uma pessoa, sabe? Eu quero ser uma pessoa esclarecida, eu quero ter conhecimento. Aí tá, esse cara é pego, então, é preparado. Vamos, você precisa estudar, então, o que você deseja isso? Vamos fazer um curso tremendo sobre isso, né? Leva ele, depois de alguns anos, ele é conduzido, então, de novo, né? À matéria. Então, o livre-arbítrio não termina aqui. Não, o livre-arbítrio não é da matéria. A gente não é obrigado a ir, se a gente não quer. A gente vai quando a gente acha que, ou que tem a necessidade, ou o desespero bate, que a gente sabe que tem que ir. Chega um ponto que você não aguenta mais aquelas mesmas coisas, aquele mesmo sofrimento, e você clama, né? Gente, me ajuda alguma coisa, existe Deus, cadê Deus? Me faz alguma coisa. Aí quando ele abre essa possibilidade, é como se fosse uma energia que abre, né? Aí quem está ali para socorrer essas pessoas percebe logo. Então esse aqui já pode, esse aqui dá para ajudar. Porque senão é como levar uma pessoa, vocês nunca tiveram a oportunidade de fazer isso, espero que não tenha, de levar uma pessoa que está totalmente perturbada para um sanatório.
É a coisa mais difícil do mundo, às vezes tem que chamar a polícia e no caso do espírito não tem como nem levar. Porque não tem polícia, tem gente que tem força, mas se ele não quiser ir, não pode levar. Tem que esperar o momento dele acalmar e permitir. Porque senão lá ele vai ficar do mesmo jeito, para onde for levado, tá certo? Ele tem que ter abertura para chegar e trabalhar com ele. Então ele tem que esperar o momento dele. Pode ser 1 século, pode ser 10 anos. Então, assim, é uma cegueira muito grande. E eu tive a oportunidade de viver isso com um parente meu, assim mesmo. De viver isso. Ver que ele olhava, ele não te via, ele estava dormindo. Ele estava dormindo andando, né? E nos lugares mais horríveis do mundo. Você tinha lá, tirava ele, daí um pouco ele estava procurando um lugar daquele. Porque lá a frequência puxa, né? A mesma frequência que está aqui está lá. E a pessoa vai. E aí, eles chamam de inferno. Não, não é inferno. São locais construídos com a energia das pessoas que estão ali. Porque elas querem um lugar daquele. Está parecido com elas, né? Por exemplo, uma pessoa que gosta de assaltos, por exemplo, né? De violência e tal. Ele vai chamar grupos que também participaram daquilo e gostam. Mesmo lá fora, né? Ele vai ficar vibrando aqui, ele vai acabar encontrando aquela frequência, sabe, que atrai ele, atrai. Isso é muito engraçado você olhar as pessoas, cidade pequena, você vê muito isso. Por exemplo, chega uma pessoa daqui lá do Nordeste, por exemplo, ou do Sul, qualquer lugar. E ela, por exemplo, gosta de beber, né, viciada em álcool mesmo. Ela sai aqui, é incrível. Você dá meia hora para ela, 1 hora, ela já arrumou a turma dela, já está no boteco. Eles se atraem e estão tomando. Estão ali alegre, feliz da vida. Atração, gente. É a nossa lei lá da atração e de afinidade. Você procura sempre aqui e lá os afins. Afins são aqueles que gostam das mesmas coisas, né? Mas isso acontece até na sala de aula, sabia? Não é também? Com as criancinhas, assim, pequenininhas. Você vê aquelas que têm mais dificuldade, assim, por exemplo, vamos dizer, de aprendizagem, ou que tem algum problema, assim, intelectual, alguma coisa. Elas se reúnem. Elas é que se aproximam, elas não se aproximam dos outros. Porque isso é uma coisa também da matéria. A matéria também busca afinidade. Isso é uma coisa que está aqui e está no espírito, afinidade. Eu sei, por exemplo, os animais mais dóceis, né? Eu sempre trabalho muito com animal. Os animais dóceis, eles ficam juntos. Aqueles mais enrolados, eles ficam mais juntos. Aqueles mais nervosos. Os problemáticos né? também, os mais problemáticos. E eles se isolam, né? Por exemplo, tiver um gato violento no meio dos calmos, ele fica sozinho. Ele não tem afinidade. Olha, eu prendo lá a coisa, vai gostar de gente desse jeito. Aí, ele tem afinidade. Esses que são violentos, eles não têm afinidade. Tem uma lei que chama a lei da harmonia, né? Da harmonização. Ele não se harmoniza. Então ele fica sozinho, porque ele não tem ninguém que harmoniza com ele. Harmonizar significa alisar, tirar as arestas. Então, se eu mais o Luiz, nós temos algumas arestas entre nós não harmoniza. Mas se não tem aresta, está tudo liso, a gente harmoniza, a gente fica junto, está entendendo? Homem e mulher é a mesma coisa, se tem arestas, eles ficam juntos brigando a vida inteira, mas não harmonizaram. A harmonia é quando tudo que está em você, que me perturba, desaparece. E tudo que está em mim que te perturba, desaparece. Então a gente harmoniza. É aquela história de um instrumento na orquestra, né? Só um tocando uma nota totalmente diferente de tudo. O maestro parou, vai para lá, está atrapalhando aqui, você não consegue acompanhar, aí harmoniza, tira aquele que desarmoniza. Por isso que o que desarmoniza sai do grupo. O grupo geralmente harmoniza em si, é o gado, é os cavalos, é os cachorros. Os que se harmonizam permanecem juntos, o que desarmoniza sai. E dentro da linha humana também é assim. Tem que se harmonizar. Depois de um certo ponto que o espírito já está aqui para cima, a harmonia é fácil, porque todos seguem mais ou menos aquele padrão, né? Aquele princípio do respeito, da bondade, sabe? Então harmoniza fácil. Mas aqui embaixo, na vivência que nós estamos aqui, é muito mais fácil a desarmonia do que a harmonia. Concorda comigo? Você vai conversar com a pessoa tem uns costumes estranhos, gosta de
falar mal dos outros, não sei o que lá, e você não gosta daquilo, você já se afasta, desarmonizou. Mas quando você vê um grupinho que gosta das mesmas coisas, né? É falar da comadre ali na esquina, é falar não sei do que, falar do governo, não sei o que lá. Esse grupo geralmente conversa bem, porque gosta disso. Mas chega um que não gosta, ele desarmoniza, ele sai. Por isso a harmonia, essa lei da harmonia, ela é importantíssima você observar isso, né? Nas pessoas. É o que reúne ou separa as pessoas, é essa harmonia ou não. Por isso que dentro das famílias, né, que eu falei anteriormente, das falas para trás, que um dos nossos problemas grandes é dentro da família, né? Muitas vezes há muita desarmonia dentro da família, né? Hoje, então, você vê cada caso terrível, né? É pai que detesta o filho, é o filho que odeia o pai, odeia a mãe, não sei o que lá, a mãe odeia não sei quem, a filha odeia não sei quem. E aquela desarmonia dentro de casa. E ninguém faz nada para criar harmonia, porque a harmonia é uma questão de vontade também, você pode criar harmonia. Se uma pessoa não gosta de uma coisa dentro de casa, da família, e você deixa de fazer aquilo, você começa a harmonizar, né? As pessoas começam a ver você diferente. Não, que legal, ele está fazendo um esforço para não perturbar, né, a nossa casa, a nossa harmonia aqui. Então, assim, é fácil, se a pessoa quiser realmente dedicar isso, não, eu não quero ser destoante em nada, né? Eu não quero agir diferente, né, da família que eu estou. Então você harmoniza. Então é questão de você harmonizar você, pacificar você, criar bondade em você e você harmoniza com todos. E harmonizar também não quer dizer que você vai se reunir a grupos que estão desenvolvendo coisas que você já superou, né? Vamos supor que é um grupo dedicado à violência, por exemplo. Você pode passar por esse grupo sem criar caso com ninguém ali, né? Falar um dia ou tratar de um negócio sem ter atrito nenhum, porque você está harmonizado. Mas é um grupo que você não quer permanecer nele, porque você já esteve lá antes, até em outras vidas, você já sabe que não é caminho, né? É um caminho que leva a consequências difíceis. Então você já sabe que aquele grupo é um caminho que você não quer estar. Tá certo? Você não quer estar. Então você já começa assim a fazer escolhas que não perturbam o seu crescimento, né? O seu avanço. Você já está numa abertura de consciência, então você não vai escolher grupo que estão ainda aqui no básico do básico. Você vai querer um grupo, né, que fala mais a sua linguagem, você se harmoniza com aquele grupo, é assim. Aí as pessoas vão se harmonizando em grupos, né, que se chama de sociedade. Então essa lei da harmonização é muito importante. E a harmonização na nossa alimentação é outra história ainda, que tem a ver com o nosso orixá, né? Você procurar harmonizar a sua alimentação. Aí você já tem que ter uma percepção muito grande de aquilo que é bom para você e o que faz mal. Tem alimento que não é para você. Porque o nosso corpo é estruturado com uma energia, frequência e vibração. E aquele alimento é estruturado com energia, frequência e vibração também. E pode ser que a frequência dele e a vibração seja incompatível com a sua, seja muito atritante. Igual assim, certas pessoas não podem comer pimenta, né? Pimenta dá um choque. Eu, por exemplo, não posso comer abacaxi, né? Abacaxi eu olho e eu já arrepio, né? A energia do abacaxi, porque o abacaxi é estruturado numa forma que ele tem uma alta acidez, que é uma frequência também, que não combina com o meu corpo. Então, assim, e é gostoso, eu gosto. Não é que eu não gosto, não, eu gosto. Mas eu sei que eu não posso. Se eu chupar um pedacinho de abacaxi, no outro dia eu estou cheio de herpes nos lábios. Não é assim? Então, o que é? Eu sei que não é bom para mim, eu não como. Qual é o problema? Né? Então, e a outra coisa é que quando um orixá, você faz a sua cabeça com esse orixá, alguns alimentos que é usado nessa feitura, você não deve comer, porque vai ter problema para você.
E eu, quando eu fiz a minha feitura de Xangô, foi usado as rodelas de abacaxi aqui, num colar de rodela de abacaxi, né? E eu olho para o abacaxi e eu já arrepio. Mas é um ótimo alimento para outros, né? Então, assim, você sabendo disso, você harmoniza a sua alimentação com você. Então, muitas pessoas aqui, com certeza, sabem de alguns alimentos que comer e passa mal, né? Você sabe algum? Carne de porco. É. Salsicha. Então, primeiro salsicha, gente, aqui para nós, tem muita gente que gosta, como o tal do cachorro quente, mas é considerado dos últimos alimentos que você, aliás, ele não é alimento. Ele serve para comer, alimento é aquele que te nutre. Os outros servem para comer, mas não é alimento. Salsicha, assim, é a última das coisas que você deveria pôr na boca, né? Primeiro, como é feito. Gente, o raciocínio lógico, ele te liberta de muita coisa. Então vamos raciocinar só um pouquinho com a salsicha, né? Como é que uma carne que já pega as últimas carnes, que já nem está prestando normalmente mais, né? Às vezes um bezerrinho morto, né? Que eles pegam aquilo, tritura tudo, vira salsicha, uma carne que já está estragando. É assim, né? Normalmente é. Então, como é que uma carne dessa pode ficar guardada meses? Você imagina, isso fora a carne, isso é o que está adicionado à carne, né? É os conservantes, né? De todo tipo. Vocês imaginam como é que isso é possível? Quem, como eu, fui criado em fazenda, as carnes, como não tinha geladeira, o que era feito? Era colocado sal, porque o sal é um conservante, punha no sol, desidratava, ficava seca. Aquela carne você podia guardar meses ali, não estragava. Num lugar ventilado, não estragava. Né? Por quê? Porque você retirava dela todos os fungos e bactérias que tivesse, então você podia ter carne lá para fazer meses seguidos sem geladeira. Mas você tinha que levar o sol, porque o sol é esterilizante, ele mata a bactéria, né? Você tem uma ferida, não quer sarar, começa a tomar sol com ela para você ver. Se ela logo não começa a fechar. Mas tampa ela para você ver se ela não vai ficar aí meses, né, sem sarar. Mas leva para o sol. Ele é esterilizante, né? Então, sabendo disso, a gente tem que saber escolher os nossos alimentos. E tem outra regra básica que é o seguinte. Depois, nessa sequência, eu ainda quero ver se eu ainda falo um pouquinho, deixa eu ver quantas horas. O princípio vital, né? Você tem que, procure comer sempre coisas que ainda tem o princípio vital. E ele tem uma base de 7 horas para sair do alimento, é aquilo que você vai comer, o princípio vital ele exala, que é a energia viva, né? Chama. Então, por exemplo, uma mandioca, você arrancou ela, você tem no máximo de 7 horas para você consumir, se você quiser comer o princípio vital, que é o que alimenta mais. Se a laranja, depois de ser apanhada no pé, ela tem um pouco mais por causa da casca que protege o princípio vital, mas assim, se você cortou a laranja, você tem que chupar logo. Você não pode deixar ela lá, ou fazer um suco e deixar. Você vai fazer o suco e tomar. E todo o princípio vital vai embora e as vitaminas também. Então tem até para comer você tem que ter um certo conhecimento. Quem tem uma horta, por exemplo, maravilha, você vai, pega a couve lá, a alface, na hora, ela está viva. Tudo que você comer, você está comendo princípio vital mesmo. Esse nutre seu corpo. Por isso que uma fruta que você apanha do pé, nem se compara com uma fruta que você compra no mercado. Ela é viva. E esse princípio vital, ele vai exalando devagar. Esse princípio vital é o mesmo que quando o corpo nosso morre, ele vai saindo do corpo. Ele vai saindo do corpo devagar. Então, até que ele sai fora todo. E os planetas todos têm o princípio vital, que sem ele não tem vida lá, nem bactéria não tem. Se retirar o princípio vital do planeta, ele morre. E a Terra teve morta, como eu disse para vocês há 15 mil anos atrás, ela estava morta. E ela foi, quando a Bíblia conta lá, que em Gênesis, que a Terra foi criada e Deus chegou, que haja vida, foi trazido o princípio vital de novo, porque a Terra ficou estéril, esterilizou mesmo. Só tinha aquela bola escura girando no espaço, ela estava morto o planeta.
ele foi reativado. Na verdade, ele não foi criado dentro daquele tempo da Bíblia. Porque a Terra, sabe pelas pesquisas, que tem milhões de anos, né, o planeta. Só que ali, naquele momento, ela perdeu o princípio vital e ela foi reativada há 15 mil anos atrás de novo, quando começou a habitação de novo. Foi trazida a vida para cá de novo. Mas primeiro tem que trazer o princípio vital. Porque o princípio vital é o corpo deitado aqui, quando não há condição mais que ele comece a exalar o princípio vital, ele tem um tempo de fica energia, frequência e vibração. Fica ou não fica? Fica. Porque essa estrutura da matéria permanece. Nós temos um primeiro composto que chama energia pura. E um segundo composto que vem energia com frequência e vibração. O que é a frequência? É o movimento, gente. Tudo nesse mundo, nada está parado, tudo está em movimento. Então a frequência é o movimento, né? E com a vibração, o movimento cria uma dispersão de energia das moléculas ao redor que forma esse campo, que você vê até quando tem uma névoa, você vê ao redor da luz aquela névoa, né? Aquele é o campo que a própria eletricidade cria, que é a vibração. Você vê um campo que a névoa te mostra, às vezes, ao redor da luz. Você já viu quando tem uma névoa ao redor de luz da rua? Você viu que tem um halo? Aquele halo é a vibração da frequência da energia elétrica. Então, quando você tem energia com a frequência e a vibração, você tem a matéria, que é isso aqui, né? Você tem um mundo energético numa frequência tão baixa que você tem o físico. Aqui você tem um mundo energético com frequência, vibração tão baixa que dá energia. Só que quando isso aí é chamado segundo composto. Quando você adiciona o princípio vital, você tem a matéria viva. Tá certo? Para que a matéria seja viva, árvore, bichos, tudo, né? A terra cheia de nutrientes, a grama verde, tudo isso é matéria viva. Você tem que ter o princípio vital, que é chamado também, como a ciência nunca explicou o que é isso, é chamado o quê? O sopro de Deus. Que ninguém explicou o que é a vida. Que a vida não é energia. É algo que vem sobre a energia e faz tudo acontecer. Mas não é energia, porque tem coisa morta que tem energia. Por exemplo, o que é a carne de vaca, do boi, que vocês compram no mercado? Eu pergunto, tem energia, frequência e vibração? Mas tem o princípio vital? Não. Porque o boi morreu e o princípio vital na hora desapareceu. Mas tem nutrientes ali, tem frequência e vibração que come e alimenta seu corpo. Mas não do princípio vital, porque ele saiu com a vida do boi. Você entendeu o que é o princípio vital? É algo muito mais do que isso. É algo muito mais. Porque a matéria ela pode ser viva, ela pode existir com movimento e tudo, mas não ter o princípio vital. Que é o corpo nosso, quando morre, ele pode ter. Ele tem até alguns movimentos de espasmo, né? Você deve ter visto isso, né, Luiz? De movimento de músculo, não tem? Você tem experiência sobre isso, não tem? De ter movimentos? Você já viu? Tem, não tem? Então, Luiz sabe que ele trabalha na área. Então, a matéria e muitos corpos que já morreram, tem gente que viu eles fazer movimento muito forte. São contrações. Então tem energia, tem frequência, tem vibração, mas não tem vida, porque para a vida precisa do princípio vital, que é essa história do sopro, né? Como o Niemeyer dizia que a vida é um sopro, né? Que... A própria carne do açougue, né, Zé? Bicho, a gente chega lá e ela O jacaré, por exemplo, a carne do jacaré, meu pai mexia muito, era caçador, e ele levava, chegava de manhã, deixava na beira do rio o jacaré lá morto, e de manhã ia lá e pegava, a gente até carregava o rabo do jacaré, o rabo do jacaré vinha dando lambada na gente, né, morto, né?
batendo e a gente, e o rabo batendo, com o rabo do jacaré aqui nas costas e o rabo batendo na gente. Mamãe cortava ele é gostoso, parece peixe, né mesmo? Cortava o pedaço, punha dentro da manteiga quente, ele pulava de fora. Punha na manteiga quente e pulava fora. Ele é tão energizado, isso é energia, mas não é vida, né? Ele já morreu. Ele é tão energizado que ele reagia contra o calor, o fogo, né? Batia e pulava fora da panela. A mamãe, eu lembro que ela cortava, punha lá e fechava, batendo, morto. Então é muito esquisito, né? Então, assim, mas porque a matéria pode estar aqui e não ter o princípio vital. Aqui está uma matéria, está aqui, perfeita, tem frequência, tem vibração, tudo, mas não tem a vida, que é o princípio vital. E os planetas, muitos são mortos, porque não tem tudo lá. Tem energia, tem vibração, né, o Sol daquele lugar, né, dá toda a energia ao planeta, mas não tem o princípio vital para que tudo gere, né, e surja a vida. Então o grande mistério, né, até já para os antigos, era o que é isso que é a vida que nós chamamos. A vida não é a pessoa abrir um olho, rir, não é só isso. É muito mais, né? É um princípio que faz uma bactéria agir, funcionar. Você joga um remédio, um veneno, ela morre. Ela está lá, mas não tem o princípio vital mais. Ela morreu. Um gatinho desse, aconteceu um acidente, aí machuca, ele morre. Ele está lá. O princípio vital exauriu. A estrutura não comporta mais o princípio vital e ele exala. E esse princípio vital, ele é absorvido pelos viventes ao redor. Vocês sabiam que até uma pessoa que morre, o princípio vital dela, ele entra até no corpo das outras pessoas? Elas absorvem esse princípio vital dele? Um animal que morre, os outros animais também absorvem a energia. A energia não, o princípio vital desse corpo, ele agrega, ele entra no corpo dos outros animais como alimento, né? Então, vocês viram aquele filme do Highlander, né? Quando um Highlander tirava a vida do outro, o que acontecia? Todo aquele princípio de energia, princípio vital e a consciência entrava nele. E ele dava aquela, né? Aquilo era o simbolismo seguinte: o corpo de um, quando morre, o corpo dos outros absorvem o princípio vital. Vai falar isso para o pessoal que cultua muito esse negócio da morte, diz, que é isso? Absurdo, né? Mas isso é natural. Isso faz parte do planeta, do giro. Planetas morrem, por exemplo, todo o sistema ali, os outros planetas absorvem essa energia desse planeta que morre, né? Então, falando rapidamente aqui, porque tem essa parte aqui tem a ver com... Nós podemos dizer que nesse mundo nosso tem um primeiro composto, que é a energia natural, que está aqui, está em tudo, né? Está em tudo. Quando essa energia começa a ter movimento, movimento, que é a frequência, e estabelecendo um campo, que é a vibração, aí é possível já ter a matéria, sem vida. Aí um terceiro composto seria essa energia com frequência e vibração, mais o sopro divino, que é o princípio vital. Você tem o terceiro composto. Só tem um quarto composto, que é o quê? Que é a energia com frequência e vibração, que é a matéria, e aí você tem mais o princípio vital, que aí você vai ter o ser vivo, que é um quarto composto. A energia sozinha primeiro, depois frequência e vibração, quer dizer, o movimento e tudo cria a matéria sem vida, aí depois você tem o princípio vital, compõe o terceiro composto, compõe a vida. Então o quarto composto ele é feito do segundo e do terceiro, quer dizer, de toda essa energia mais o princípio vital, aí você tem o ser vivo, que é um quarto composto. E aí você tem um quinto composto, que é esta frequência aqui, que é o espírito com toda a sua composição.
Está aqui nessa extremidade. E aí você tem o sexto composto, que é a matéria viva e o espírito dentro. Então você faz o ser humano encarnado, tá certo? Que é a matéria viva. Para o espírito encarnar, você precisa ter o princípio vital dentro, tornando a matéria viva. O espírito não tem como entrar aqui dentro e ficar, não tem vida. Tá certo? Mas aqui dentro ele tem, porque tem vida. Tem frequência, vibração e tem vida. Então, é um ser vivente e o espírito pode entrar. Então, ele pode comandar. Tá certo? Então, este é o sexto composto, que é quando o espírito habita uma matéria que começou com energia pura, depois frequência e vibração, aí deu uma matéria sem vida, aí juntou o princípio vital. Estou falando da criação, gente, lá de trás. Aí juntou o princípio vital, que como se alguém chegasse lá e fizesse assim, viva, né? Que é o princípio vital. Aí tornou-se esse corpo vivo, e aí esse corpo, parte dessa matéria viva, foi preparada para quem? Para o quinto composto, que é o espírito vir acordar todos os arquivos dele que veio com ele. Falou assim, ó, tá aqui uma matéria para você acordar tudo isso, desenvolver uma tremenda sabedoria. Então nos colocou dentro desse corpo vivo, com frequência, vibração, com energia vital, agregando tudo isso para que você pudesse usar. Muito bem. Aí vem um sétimo composto que fala assim, bom, você está num corpo composto de frequência e vibração, composto de um princípio vital, você está dentro, agora você vai fazer uma grande descoberta no sétimo composto, que é a consciência. Que a consciência é o quê? Quem sou eu? Abrir esse arquivo. Como eu comecei, quem sou eu, de onde vim, para onde vou. Esse é o sétimo composto. E aí, nós temos um oitavo composto, que são os seres da criação que não transitam por essa matéria viva, que são os orixás, os anjos e outras entidades divinas criadas pelo Criador. Esse é um oitavo composto que esse ser, quando está no sétimo composto, começa a adquirir a consciência, você começa a ter contato com esses seres para descobrir que existem outros compostos além desse que você participa. Que é matéria, frequência, vibração, princípio vital, um corpo vivo, você está dentro, você vê, você age, mas existem seres que não pertencem a esse composto, mas que têm vida e que são extremamente inteligentes, são perfeitos. Que são os anjos, são os orixás, são as grandes divindades criadas também pelo Pai. E isso está aqui, gente. Nós estamos aqui na matéria, vamos chegar aqui com essa consciência, vamos chegar aqui nesse estágio, nós vamos começar então a entrar nos planos angélicos, que nem pensamento humano transitam por aqui. Aqui só são deles mesmo. Onde estão os anjos e todas essas divindades. Se você subir mais, você vai encontrar o Rei da criação, nosso Pai, que criou tudo, criou os anjos também, porque os anjos têm uma finalidade o quê? De fazer, descer até aqui e falar, gente, ajuda lá, né? Porque aí eles vêm até aqui ajudar, dar intuição, ajudar a estruturar isso aqui tudo. Eles guiam certas pessoas aqui, né? Eles descem daqui, chegam aqui, não sei se por conta deles, nunca perguntei isso, ou se por conta do poderoso, toma conta desses aqui para mim. E tem pessoas aqui, realmente, tem criança desde pequeno, já tem um anjo que não tem nada a ver com esse negócio de anjo da guarda, gente, isso é outra história de religião, não é isso. Tem um anjo que fala assim, cuida desse para mim, porque eu quero ele aqui. É tipo assim. E tem adultos também que tem anjos aqui que tem que tomar conta deles. Não são todos, é alguns. Por isso que quando tem anjo de proteção, gente, é alguns, não são todos.
Agora, todos têm espíritos de proteção, que são aquelas pessoas assim, que gostam de você demais, torcem por você, lutam por você o tempo todo e ficam te protegendo no mundo espiritual, tentando te conduzir aqui, para que você ande mais rápido nessa caminhada. Você não perca tempo. Porque você tem que sair dessa região aqui, gente. Nós temos que sair dessa região aqui e começar a trabalhar aqui em termos de espírito, sabe? Estar cá em cima. Trabalhar com eles, estar com os grandes. Ande com os grandes que serás um deles, né? Mas não ande com os pequenos que você vai ficar pequeno. Então você não vai ficar nessa zona escura aqui, perde a matéria e vai ficar aqui. Você vai ficar pequeno o tempo todo. Você tem que subir. Por isso é um trabalho individual de cada um. Ninguém faz isso por você, religião não faz, ninguém faz. Você faz. É o trabalho de cada dia, de cada segundo, é a escolha de cada momento, é a palavra que você escolhe para falar, é o pensamento que você vai escolher para usar, é o gesto, sabe? É o não ao palavrão, enfim, é o não a falar dos outros, é o não a fazer a violência, é o não tudo, mas o sim, a bondade, a compaixão, sabe? É o momento, é o respeito. Quando você divide isso tudo em duas partes, essa eu não quero e essa eu quero, você começa então a separar desse grupo e subir. Mas isso ninguém pode fazer por você, nem Deus, nem o Criador que te criou vai fazer isso. Porque Ele deu para você essa possibilidade de escolher. Você pode estar nessa escuridão o tempo todo se você quiser. Você pode ficar aqui séculos e séculos aqui dentro. Ele sabe que um dia você vai querer estar na luz e enxergar as coisas e ver. Ele deixa você. Ele permite que você. Tudo é aprendizado. A escuridão também te ensina muito. Desenvolve o tato, né? Você pegar, conhecer as coisas sem ver nada, é o coisa do cego, né? A pessoa que não enxerga, ela desenvolve o tato, tudo é aprendizado. Ela conhece pelo tato, né? Tudo. Aqui na vida também é o seguinte, mesmo na maldade, né? Você vai ter conhecimento, mas não vai ter o resto. Você desenvolve conhecimento, experiência do que não deve ser o ser humano. Como você come alguma coisa, você sabe, você descobre que tem coisas que você não deve comer, não é? E coisas que você deve comer. Tem coisas que você pode beber e outras coisas você sabe que não pode beber. Como é que você aprende isso? Bebendo aquilo que não deve beber, comendo aquilo que não deve comer. Por isso que a matéria, gente, é experiência, é experimentação, é laboratório. Então, às vezes você condena uma pessoa que está ali bebendo tal, e já está perdendo o sentido. Ela está aprendendo coisas. É ruim, o jeito que ela está aprendendo é ruim, mas ela vai aprender. Às vezes é a única maneira que ela vai aprender que o álcool, se você não controlá-lo, ele pode acabar com você. Mas se você souber usar o álcool, 98% de todos os nossos remédios têm álcool. Você sem os remédios, você praticamente não sobrevive nesse mundo hoje, né? De tanta bactéria, de tanto vírus e tal. Então, sabendo usar o álcool, ele é maravilhoso. Nada, gente, é ruim sozinho. O ser humano é que faz ficar ruim ou não, ou ficar bom. Concordam comigo? Me diz uma coisa que é ruim. Alguém lembra uma coisa que é ruim, criada aqui nesse mundo, que está aqui? Lembra uma? Hã? As guerras. Tá. Você acha que é ruim? Pois com a Segunda Guerra Mundial, o mundo deu um salto, daquela pobreza que estava aqui sem conhecimento, deu um salto desse tamanho por causa da Segunda Guerra Mundial. E a Segunda Guerra Mundial, com todo o sofrimento que trouxe um conhecimento para a humanidade espantoso. Tudo isso que você usa, celular, essas coisas, foi a Segunda Guerra Mundial que fez isso acontecer. Todos os tratamentos hoje químicos, nucleares que existem com base na energia nuclear, para câncer e tudo, foi com base na Segunda Guerra Mundial que desenvolveu isso. Os maiores cientistas que tinham na Alemanha, os Estados Unidos trouxe, escondido, botou para pesquisar para eles. Isso fez assim, ó, a humanidade cresceu toda. Então, uma coisa que é ruim, traz também coisas boas. É o caso do álcool, por exemplo. O álcool, hoje, se tirar o álcool da civilização, talvez a gente vai ter muita dificuldade. É aquilo que você faz, asepsia, limpa, né? Na cozinha, você esteriliza com isso. Tudo é feito com vinagre, feito com álcool, tudo.
para limpar, para usar na cozinha, limpeza, tudo, a esterilização dos hospitais, imagina sem o álcool, né? Então, é uma maravilha. Mas alguém resolveu, não, vamos fazer um trem para beber disso aqui? Vamos. Aí vamos beber tudo, vamos beber 2 garrafas? Vamos. Não tem nada de mal você tomar um pouquinho de álcool, uma cerveja, tranquilo. O problema do ser humano é que ele vai além dos seus limites. É o exagero, né? Quando você, diz um ditado interessante dos árabes, né? Quando você vai além dos seus limites, os cavalos galopam além da fronteira, você perde, né? Então, tudo tem limite. Nós temos limites individuais, cada um de nós. Nós devemos observar esse limite. Para você o quê? Não sofrer. O sofrimento é quando você ultrapassa o limite. O que é o limite, por exemplo, entre eu e o Luiz? Eu tenho que respeitar o que o Luiz é, né, como pessoa e tal. Quando eu começo a agredir o Luiz, eu vou causar um sofrimento para ele e ele pode me causar um grande sofrimento, até perder a minha vida, porque eu agredi o Luiz, está entendendo o que é o limite? Nós temos uma barreira aqui. Até aqui eu posso ir, mas eu tenho um respeito ao limite do Luiz. Então eu tenho que respeitar o Luiz. A vida toda é assim, gente, tem limite. Essa história assim que você vê muito escrito aí, liberdade de expressão, isso é uma ignorância. A minha liberdade de expressão é enquanto eu não ofendo ninguém. Se eu comecei a ofender, não é a liberdade mais de expressão, é agressão mesmo. Tá certo? Então isso é uma bobagem. Todos nós somos livres para falar o que quiser. Você acha que é? Eu posso chegar para essa cara e falar assim, você é isso, você não vale nada. Você... Ué, eu tenho liberdade para falar? Eu tenho liberdade, mas eu não posso falar. Eu tenho que ser gente. Eu tenho que olhar para ela como uma irmã que está aqui dentro de mim, que somos partes da criação. Eu tenho que ter esse conceito que limita a minha liberdade, minha fala em tudo. E as pessoas, por não ter esse entendimento, você vê que todo mundo é uma agressão aí fora, né? Os vizinhos é uma agressão, as mulheres e os homens, aquela confusão, daqui a pouco a gente dando tiro em gente. Por quê? Ninguém olha isso. Culpa deles? Na minha visão, não. Falta de conhecimento. Falta de ter despertado já isso, de olhar e ver. Cristo falava o tempo todo para os apóstolos, gente, vocês têm que olhar e ver. Vocês têm que saber ouvir e escutar. Então o que eu falo para vocês são para poucos, não é para todos. Cada um está numa faixa de frequência e vibração que vai compreender perfeitamente o que eu estou falando, mas muitos de vocês estão aqui, mais ou menos, às vezes não vai compreender. Tem culpa? Não, não tem. É um estágio em que cada um está. Lá fora do mundo espiritual, me fala muito de estágio que cada um de nós estamos. Cada um está num estágio de caminhada, né? É como se fosse uma estrada longa e várias pessoas caminhando por essa estrada, cada um está num ponto, né? Parou o carro aqui, vamos fazer essa caminhada, vamos. Uns andaram 10 metros, outros andaram 50, outros andaram 100, né? Outros estão lá quase no final da caminhada. A humanidade é assim, cada um está no estágio. Aí você vai condenar o que parou ali agora, andou 10 metros? Não, ele vai chegar onde você está. Aí vem aquela coisa da compaixão. Compaixão significa ser andar com a paixão do outro. Se a paixão dele é fazer a caminhada, ande com ele, compreenda ele. Se a paixão dele, por exemplo, é beber em excesso, tenha compaixão, entenda a paixão, caminhe com a paixão dele no seu entendimento. Entenda que é o momento dele, mas daqui a pouco isso não existirá mais. Então, gente, só para encerrar, fechando, esse orixá nosso trabalha tudo isso. Essa abertura nossa, esse desenvolvimento nosso, ele acompanha, que é a transformação desse ser rude, grosseiro, maldoso, violento, sabe, enganador, né? Mentiroso. Tudo isso é a transformação desse ser num ser que procura o tempo todo ser justo, ser verdadeiro, sabe? Ter a melhor boa vontade para com todos, ter a melhor educação para com todos, ter o maior respeito, porque todos, no fundo, são Ele, porque todos nós somos um. É o nosso primeiro princípio ali.
Cada um é um com o Pai, é uma única pessoa. Então, se nós somos um com o Pai, nós somos um com cada um com um. Então, nós todos somos, na verdade, digamos assim, panela do mesmo barro, né? Que eles falam os antigos, né? Panela do mesmo barro, não tem uma expressão assim, né? Nós somos da mesma panela, então não adianta a gente falar assim, o fulano é isso, eu não gosto daquela pessoa, não. Ele pode fazer coisas que você não gosta agora, mas falta vocês se harmonizarem um dia, né? Pela aproximação do entendimento de tudo, que vocês vão ser os irmãos que vão se adorarem, se gostarem o tempo todo. Então não existe essa história, gente, do criminoso está na cadeia, o outro está aqui, o professor... Não, nós todos somos um em estágios diferentes, em frequência e vibração diferente, pela caminhada que cada um imprimiu. Cada um falou assim, eu quero ir para cá, eu vou naquela direção daquele buraco, se cair não tem importância, ele vai lá, cai no buraco e continua. O outro, eu vou pegar esta pista bela aqui, vou pegar um carro ali, vou viajar, vou chegar na capital de Goiás, Ele vai tranquilo, chega lá, ele participa de 1000 coisas, o outro está dentro do buraco lutando aqui. São escolhas. Este aqui vai aprender muita coisa com sofrimento, este aqui vai aprender muita coisa sem sofrimento. A vida é assim, todos estão assim. Cada um é um estágio dependendo do que você escolhe viver. Quem não concorda com isso, levante a mão. Então esse orixá, Ómulo, Óbalo, ele acompanha essa trajetória nossa em todo momento. Então muito cuidado com ele, porque ele é rigoroso demais. Os filhos de Obaloaê, eles andam na palma da mão dele. Ele não brinca com ele, sabe? Ele é rigoroso mesmo, ele exige. Então, assim, todos os filhos dele geralmente carregam a capacidade de cura, né? Muito desenvolvida, carrega uma energia muito forte, geralmente tem personalidade muito forte, né? Filho de Obaloaê. E ele não gosta muito desses erros, né? Entre aspas, que comete os seus filhos. E às vezes passa uns perrengues muito fortes, porque esse orixá, ele não... Cada orixá é assim, um é muito amor, né? Um é muito duro, o outro é muito raciocínio, inteligência, né? Sabedoria. Cada um deles mexe num lado nosso, e o Obaloaê mexe nesse lugar terrível nosso, que é a transformação. Que a transformação nossa, é como se fosse assim, cada um está sendo moído e cozido por ele o tempo todo, como os alimentos estão. Então, assim, ele é aquele orixá que cobra mesmo. Então, assim, quem carrega o Obaloaê de cabeça, carrega o Mulu, tem que andar com cuidado. Tem que andar na ponta dos pés, porque ele não é o auto-orixá que, né, espera mais tempo, não. É agora, a transformação é agora, o cozimento é agora. Você come o alimento, o que faz a transformação aqui é agora, não é depois? Assim ele exige de cada um. E ele é que permite que o mundo todo, o planeta, se transforme o tempo todo, né? As árvores, quando morrem, se transformam em adubo, que outras árvores vão nascer, né? A semente, ela tem que fazer uma transformação incrível, apodrecer a casca toda para nascer um novo ser, né? O animal, às vezes, vai dar cria, acaba com a fêmea toda para nascer um novo ser, né? E fica doente, às vezes, a mãe que dá cria. O Obaloaê é isso, é essa transformação, essa massa, às vezes, para que tudo novo aconteça e transforme, né? Os mundos, assim, essa forma, essa energia dele é dessa forma que age. E ele é necessário demais para a consciência, porque ele, junto com o Oxumaré, enquanto o Oxumaré dirige toda essa transformação, ele faz a transformação. Se você é maldoso, é isso, você precisa de quê? De massar você, ele vai massar você. Para você aprender a ter um coração melhor, mais bondade, ele vai fazer isso. Ele vai pegar você e... Cada um deles trabalha uma face nossa, né? Enquanto algum ensina você a ter uma vontade firme, né? Vamos caminhar, não pare, né? Pegue alguma coisa forte, um metal qualquer que dá para nós derrubar a árvore, sair, abrir caminho. Não pare, ande. Enquanto algum faz isso,
Obaluayê faz o seguinte, mas eu vou amassar você para você aprender a virar gente. Então ele faz isso, tá? Vou cozinhar você até você ferver, o que acontece dentro do estômago, né, também. Há um fogo muito grande no estômago para que a digestão se faça, e ele faz com a gente da mesma forma. Então, assim, ele é especial nesse ponto, como todos são. Alguma pergunta sobre o nosso orixá de hoje, sobre o que eu falei, sobre os compostos da criação? Nada entendido ou tudo entendido demais, né? Existem duas questões. A pessoa pergunta muito porque não entendeu nada ou não pergunta nada porque entendeu tudo, né? Então, fica com vocês. Sábado teremos mais, gente. Muito obrigado então, tá? Até mais.